faço com esses dados, né? Eu imaginei, assim, que vocês trabalharam inicialmente nessa parte mais conceitual, de escolher um tema, né, de achar um assunto que interessasse vocês a pesquisarem, vocês buscaram referenciais teóricos para ajudar vocês a refletirem sobre aquele objeto que vocês iriam pesquisar. E aí, então, agora vocês precisam aplicar isso de alguma forma em algum lugar, né? Vocês precisam conseguir enxergar um objeto a partir do... Deixa eu ver, deixa eu aceitar aqui. Preciso aceitar alguém aqui. Aceito, permite. Então, vocês precisam enxergar este objeto de alguma forma. Então, é isso que eu pensei aqui, né? O que eu faço com esses dados? Como a gente organiza, cria categorias para poder fazer a análise dos dados de pesquisa. Eu vou começar falando também sobre como que a gente consegue, né? Onde que a gente enxerga, onde que a gente pode encontrar esses dados. Porque, então, né, vocês têm que, nesse momento agora, né, que vocês estão em desenvolvimento até o final, né, até a defesa de vocês, vocês vão ter que pensar em como dar um olhar teórico, né, pegar toda essa carga conceitual, esses autores, esses termos que vocês estão pensando, definindo, delimitando. Isso não quero que se assustem, porque eu acredito que não esteja tudo pronto, né? A Jo mesmo falou que não está tudo pronto, algumas coisas precisam ser trabalhadas, mas às vezes quando a gente olha para nosso objeto, a gente sente algumas necessidades de voltar no teórico, e isso é um movimento normal. Então, se vocês ainda não estão com a parte teórica totalmente pronta, não se preocupem, é um processo de construção. Então, mas de qualquer forma, uma base vocês já devem ter, e aí vocês vão começar com esta base, com este olhar teórico, para o objeto. O objeto que vocês vão escolher, seja uma reportagem, seja um programa de TV, seja um documentário, sejam publicações nos sites de redes sociais. Então, vocês vão olhar para esse objeto, e para isso vocês vão precisar ter métodos, né? Vocês vão ter que ter procedimentos metodológicos para conseguir esse objeto e para fazer esse olhar teórico. E esse olhar teórico, a primeira coisa de tudo, para a gente conseguir dar esse olhar para o objeto, a primeira coisa de tudo que a gente precisa fazer é organizar o corpus de análise, é separar, é selecionar o corpus de análise da nossa pesquisa, que vão ser as reportagens, que vão ser os episódios, que vão ser os fragmentos de informações que a gente vai retirar do nosso meio. O que é muito legal da pesquisa na comunicação, pelo menos nas ciências sociais e humanas de forma geral, mas especialmente na comunicação, da qual a gente está focando aqui, é que praticamente tudo pode virar objeto de pesquisa, né? Praticamente tudo que a gente se relaciona no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente consegue fazer um recorte e dar um olhar sobre a perspectiva da comunicação, porque a comunicação perpassa todas as nossas relações, todas as nossas vivências, né? E aí, então, isso também, de certa forma, nos facilita que a gente se perca, né? Às vezes perca o foco, mas é isso que deixa também tão interessante a pesquisa da comunicação. A gente, quando faz pesquisa em comunicação, a gente passa a enxergar as coisas de uma forma muito mais clara, as relações, né? A notícia na TV, a leitura do jornal, até mesmo as publicações nas redes sociais, a gente passa a ter um olhar mais crítico sobre essas práticas, porque a gente parou, a gente refletiu, a gente usou autores para pensar sobre aquilo que é feito. E aí, então, para a gente conseguir fazer essa reflexão, a gente precisa organizar o corpus. Como que a gente vai organizar o corpus? A gente vai ver agora, mas o alerta inicial é que organizar o corpus precisa ser tudo organizado. Então, vocês já abram uma pasta no computador de vocês para colocar ali dentro tudo que vocês forem achando. Gastem um segundinho do momento de vocês para organizar o trabalho de vocês, que vai facilitar muito mais depois a observação. Porque o que vocês vão encontrar? Quando vocês coletarem esse corpus, quando vocês coletarem esses dados, que eu vou dar mais detalhes daqui a pouquinho, eu só estou fazendo essa introdução,
vocês vão ter que olhar ali nesses objetos, nesses produtos que vocês vão coletar, os objetivos do projeto de pesquisa de vocês. Vocês vão ter que olhar para essas reportagens, para esses vídeos, para esses filmes, vocês vão ter que olhar ali se o que vocês querem achar, né? Que é o objetivo do projeto de pesquisa de vocês. O que vocês lá no início determinaram como objetivo, o objetivo geral e o objetivo específico. Depois, talvez com exemplos fique mais fácil. Então, para selecionar esse corpus, como é que vocês vão, da onde vocês vão tirar esses pedaços de informação para fazer análise? Existem alguns métodos para a gente conseguir coletar e formar esse corpus, né? Seja por uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa ou um mix, né? Que mistura um pouco de cada uma, que é a quantitativa e a qualitativa. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. A pesquisa qualitativa, então. Deixa eu aceitar aqui mais uma dúvida. A pesquisa qualitativa, então. A pesquisa qualitativa, ela é a mais utilizada em geral nas ciências sociais e nas humanas, porque nossos objetivos de pesquisa são mais focados em compreender a sociedade, em processos sociais, em práticas, seja na nossa profissão ou seja no ambiente no qual a gente está inserido, né? Então, a pesquisa qualitativa ela se preocupa com o significado das coisas, dos acontecimentos, né? Se preocupa em enxergar com profundidade, né? Se preocupa em dar um olhar teórico, conceitual, para tentar entender por que esses procedimentos, por que essas reportagens são feitas como são feitas, por que esse texto é escrito como está escrito, por que essa informação circula, por que a fake news circula mais rápido do que a notícia verdadeira? Então, entender esses procedimentos sociais. Então, embora ela não tenha essa precisão dos números, né, ainda assim ela precisa ter rigor científico e metodológico, porque ainda está inserido nesse contexto de pesquisa acadêmica que demanda procedimentos e critérios claros e definidos para que a gente consiga selecionar esse corpus de uma forma a então poder dar esse olhar aprofundado qualitativo, né? Qualitativo no sentido de uma qualidade no olhar. E aí por isso que é importante então definir parâmetros para delimitar o corpus, porque por exemplo a gente não vai pegar e esse definir parâmetros a gente que tem que definir, né? Dependendo do nosso tema de pesquisa. Por exemplo, se eu fosse pesquisar a utilização das fontes, quem são as fontes utilizadas nas reportagens jornalísticas de incêndios na região amazônica, né? Então, eu quero olhar quem são as fontes utilizadas nas reportagens jornalísticas de incêndios na região amazônica. Digamos que esse é o meu tema, eu quero enxergar quais são as fontes. Eu preciso saber, eu preciso definir, delimitar em quais reportagens que eu vou olhar, né? Em quais reportagens que eu vou dar essa minha mirada, esse foco, essa minha análise. E aí, então, para isso, eu preciso definir esse corpus de reportagens que eu vou utilizar para dar esse foco. E aí, como não se tem as reportagens esse tipo de reportagem, digamos assim, eu também tenho que definir, e aí para definir, para fazer essa delimitação, eu preciso definir vários critérios. Por exemplo, eu vou pegar num jornal de abrangência nacional, por exemplo, o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Eu vou pegar num veículo que seja da região de Manaus, seja de Manaus, tenha sede em Manaus, até agora, não, até me falta um exemplo prático de um jornal da região de que circula em Manaus e na região amazônica, né? Que seja nativo daí, digamos assim, que nem a Zero Hora, por exemplo, é local aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que ir fazendo essas delimitações até eu conseguir encontrar o meu corpus.
E para cada uma dessas delimitações, para cada um desses critérios, eu tenho que ter uma justificativa bem clara e bem explicada na minha pesquisa. Por exemplo, eu vou escolher o jornal Folha de São Paulo porque é o jornal de maior circulação, está entre os jornais, ou é o jornal, não sei, mas é o jornal de maior circulação no país, né? Ou é o maior jornal de circulação aqui na região amazônica, né? Então, a gente precisa definir esses critérios de uma forma clara para que a gente possa fazer esse recorte e essa definição do nosso corpus de pesquisa. Para a gente ter, então, a gente delimita os parâmetros que nos interessam. Já a pesquisa quantitativa, ela também precisa ser feita, ter um recorte, né? Também precisa ser feita uma delimitação para que se possa levar em consideração. Mas a pesquisa, quando ela é quantitativa, ela leva em conta os dados, ela leva em conta as estatísticas, as probabilidades, as porcentagens. Essas pesquisas são as que a gente mais comumente enxerga embasando reportagens jornalísticas, por exemplo, né? Elas são feitas, muitas delas, pelos institutos de pesquisa, o IBGE, o IPEA. Então, são pesquisas que nos dão dados, mas que, a partir daqueles dados, outros institutos ou outros grupos ou outras pesquisas se apropriam e se utilizam para fazer reflexões dos impactos, do que aquele número significa, porque o número ele pode ser muito preciso, mas dependendo da situação, ele significa muito pouco, né? Ainda mais dependendo do contexto ou se fora de contexto. Por isso que muitas vezes se utiliza a combinação da quanti e da qualitativa, né? Especialmente na comunicação, nas pesquisas de áreas humanas e sociais, se faz essa utilização dos dois métodos de pesquisa, né? Então, tu seleciona um corpus, digamos assim, tu faz seleciona 10 reportagens delimitadas por critérios que tu escolheu, decidiu normalmente junto com o orientador, com a orientadora, né? Faz esse recorte e escolhe algumas específicas para dar um olhar mais aprofundado nessa amostra, para olhar com mais detalhamento, para se refletir mais aprofundadamente o que aquele dado, o que aquelas informações querem me dizer. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Seguindo então. Bom, e como que a gente encontra, então, esses dados para análise? Onde é que a gente vai buscar esses dados para a gente compor o nosso corpus? Eu vou trazer aqui 7 métodos, baseado no Luiz Mauro Sammartino, depois eu passo a referência do livro para vocês, que ele tem um livro sobre métodos de pesquisa em comunicação. E eu fiz aqui, trouxe alguns, não vou me aprofundar em cada um, né, porque a gente não tem esse tempo, mas eu vou citar e vou falar, porque imagino que se vocês acharem que encaixa, que cabe e que combina com o que vocês estão buscando, vocês podem se aprofundar mais em cada um desses métodos, né? Então, a gente pode encontrar esses dados para análise por meio de entrevistas, né? Então, a gente bola uma série de entrevistas, elabora a partir do nosso estudo, entrevistas para que a gente consiga, a partir das experiências das pessoas com as quais a gente vai fazer essa entrevista, para que a gente consiga elementos para a gente analisar. Por exemplo, as entrevistas elas podem ser de 3 formatos, né? Fechados ou semi-estruturadas ou estruturadas, que são aquelas que a gente vê bastante até circulando nas redes sociais no Google Forms, né? Tu vai lá, preenche lá um fichário, né? Um formulário com as perguntas do que fazer, de como, o que isso significa para você, como é que você faz isso. Agora, na pandemia, eu participei de várias pesquisas de saúde mental, de trabalho em home office, e aí as perguntas são bem objetivas, né? Elas são assim, o que você faz no seu... Né? Daí,
tem as respostas pré-estabelecidas, né? As perguntas são objetivas e as respostas são pré-estabelecidas, facilitando ali que se criem grupos, se criem. Deixa eu voltar aqui. Facilitando que se criem grupos de dados, grupos de informações, a partir do qual depois se podem fazer reflexões. Também é comum se utilizar o conjunto de entrevistas. Se faz uma entrevista fechada com um grupo grande de pessoas, e aí se tira um dado quantitativo, né? E aí, a partir disso, se escolhe algumas pessoas para fazer uma entrevista aberta ou semi-aberta, semi-estruturada, para se olhar com mais profundidade a um aspecto específico. Então, essas pesquisas fechadas ou estruturadas no Google Forms, as pessoas que fazem essa pesquisa, que participam dessa pesquisa, vão lá e respondem objetivamente aquelas perguntas que são elaboradas pelo pesquisador. A pesquisa semi-aberta ou semi-estruturada, então, ela mistura um pouco de cada, né? Ela tem perguntas objetivas e ela tem perguntas que podem dar margem para as pessoas responderem como quiserem, né? As perguntas, as respostas dissertativas, né? De uma ou duas, três linhas, às vezes um parágrafo. Essa entrevista semi-aberta é interessante porque guia a pesquisa, guia quem está respondendo as perguntas, guia quem está fazendo o questionário e também possibilita que as pessoas interajam e suscitem pontos que, de repente, o pesquisador, a pesquisadora ainda não tinham visto. E a pesquisa aberta é a entrevista aberta é a entrevista que tu vai lá e conversa com a pessoa abertamente, o que não significa uma entrevista desorganizada, né? Tu tem que ter um objetivo em mente, o que tu vai conseguir com aquela entrevista, né? Às vezes a entrevista aberta, ela acontece em uma metodologia etnográfica, por exemplo, que tu está lá observando no campo, junto com teus interlocutores, as pessoas que fazem parte de um grupo específico que tu está observando, e tu vai fazendo ali tu vai fazendo ali uma conversa que não chega a ser propriamente uma entrevista, mas é uma conversa, um bate-papo. Mas mesmo assim, o teu propósito, ele tá, de alguma forma, contigo, né? E tu sabe o que tu quer com aquela entrevista. E é muito importante pensar na entrevista, porque a entrevista é uma forma muito interessante de obtenção de dados, porque às vezes a gente consegue receber informações que a gente não estava esperando, que às vezes a gente não tinha encontrado no teórico e que do campo, né, do campo da pesquisa, vai chegar até nós. E é importante também sempre se preparar para qualquer entrevista quando vai se fazer. Então, se vocês decidirem fazer uma pesquisa, uma entrevista para usar esses dados no trabalho de vocês, às vezes como uma parte integrante dos métodos de pesquisa de vocês, é importante organizar bem e não desperdiçar aquela entrevista. Às vezes, por exemplo, se quer fazer uma entrevista com um jornalista que atua num veículo, né? E aí é uma pessoa super ocupada, de difícil acesso, ou que não tem tanto interesse em responder as perguntas da academia. Então é importante que se organize as perguntas, né? Para que não se desperdice aquela oportunidade de conversar com as pessoas. A segunda forma, então, de conseguir dado é por grupos focais, que é uma espécie de entrevista com mais gente, assim, né? Se organiza um grupo de pessoas com algumas características em comum sobre algum determinado tema. Então, digamos, um grupo de fãs da série Grey's Anatomy. Não sei, né? Me veio agora a Grey's Anatomy, que estava nos memes aí ultimamente. Então, se organiza um grupo focal com os fãs de Grey's Anatomy e aí se faz uma entrevista com eles, né? Alguém fica moderando essa conversa, conduzindo jogando algumas perguntas, alguns questionamentos e também deixando que as pessoas participantes desse grupo interajam entre elas. Então, é muito comum utilizar esse método de obtenção de dados quando vai se fazer uma pesquisa de uma série, de um documentário, e que se quer saber a percepção das pessoas sobre esse produto, né? Sobre esse filme, essa série, esse episódio. Então, se coloca as pessoas para assistir e depois se provoca uma conversação das pessoas para saber o que elas pensam sobre aquilo, né?
Uma terceira forma de conseguir dados, então, é o método da etnografia, né? Que é mais conhecido, o meu e da Jo, né? Acredito que da Jo também, que a gente mais se aprofundou. Eu agora estou rumando para outros métodos no doutorado, mas no mestrado utilizamos muito a etnografia para a internet, né? Que tem outros termos também, né? Etnografia, são pequenas diferenças conceituais, mas é questão de termos mesmo, mas a etnografia ela faz um mergulho no cotidiano, né? Do grupo, para tentar entender a essência da cultura daquele grupo. É um método que é, vem das ciências sociais, dos antigos antropólogos, né, que iam para as tribos, quando ainda existia tribos desconhecidas no planeta, né, ao redor do mundo. E aí, então, os antropólogos iam até essas tribos para conviver com elas, para entender como é que elas se comportavam, como é que elas viviam e compreender a cultura própria daquela comunidade. Na internet, a gente usa isso, a etnografia para a internet, para olhar essas manifestações nas comunidades em rede, né? Em rede digital, digamos assim. Eu utilizei para olhar as mães de vítimas da Boate Kiss, um grupo de mães de vítimas da Boate Kiss. Como que elas, enquanto grupo, unidas por este fato em comum, se comportavam nas redes sociais, consumiam o Facebook e as outras redes sociais digitais para os propósitos que elas têm. Depois, inclusive, eu vou usar alguns trechos da minha dissertação para mostrar exemplos práticos para vocês de organização dos dados, assim, categorização. O quarto método, então, de conseguir informação é pela observação, né? O pesquisador vive a situação, se coloca como um observador das práticas. Ele é menos aprofundado que a etnografia, porque a etnografia pressupõe uma vivência, assim, uma imersão na cultura e nos hábitos dos outros, desse grupo que se quer pesquisar. A observação não, a observação tu fica distante, mais como um observador mesmo, não se relaciona tão diretamente com os envolvidos naquela observação. Por exemplo, se alguém quer observar as práticas da rotina de produção de um telejornal de Manaus. Não sei como é que chama, aqui chama Jornal do Almoço, mas aí talvez chame primeira edição, jornal primeira edição, alguma coisa assim. Peço desculpa até que eu acabei não tendo tempo de pesquisar para trazer exemplos mais locais para vocês de veículos e programas locais aí para ajudar, de repente, mais vocês a refletirem. Peço desculpa mesmo que eu não consegui ter tempo. E aí, então, esse método de observação, o pesquisador, digamos, uma de vocês vai querer lá fazer uma observação de como funciona a prática de produção, de como funciona o processo na redação para colocar no ar o jornal do meio-dia. Né? Então, fica lá dentro da redação observando como é que funcionam as práticas, as rotinas, o fluxo de produção, a questão técnica, a organização dos grupos. Então, a partir disso, se faz anotações, se coleta dados, se coleta informações e se utiliza esses dados, muitas vezes combinados com outros, com entrevista, por exemplo, né? Outra fonte de obtenção de informações são os documentos. Os documentos aqui não documentos oficiais, né? Esses que a gente vê, tipo, sei lá, certidões e tal, mas qualquer tipo de documento, imagem, texto, livro, carta, foto, publicações, né? São materiais que vão nos servir para análise. Publicações no Facebook é um documento que a gente pode utilizar para conseguir dados de pesquisa. Né? Textos de livros, documentários, então tudo. Por isso que eu disse que a pesquisa na comunicação é muito interessante, porque tudo pode servir de fonte de pesquisa, né? De dado de pesquisa para a gente analisar e refletir. O sexto, então, método de obtenção de dados pelas histórias de vida. Então, que é aquele ouvir silencioso e com interesse. Ele parte de uma ideia de que cada vida é única, mas
que aquela vida ela reflete uma época, ela reflete uma sociedade, né? Reflete um tempo. Então, são vivências coletivas que são particularizadas, que são personificadas naquele indivíduo. É muito utilizado, as histórias de vida são utilizadas em reportagem, em pesquisas que tentam resgatar memórias, que tentam resgatar histórias orais de vida, né? Algumas pesquisas do com correntes teóricas feministas também se utilizam muito das histórias de vida, porque muito das histórias feministas não foram registradas mas se mantém ainda na memória de mulheres mais velhas ou de mais novas, mas que foram passadas por meio da história oral, né, de uma narrativa oral. Então, está registrado, mas que existe e que precisa ser registrado para que não se perca, né? Então, a história de vida é um método de encontrar informações que vão ajudar a construir a memória também. A sétima forma, então, é um estudo de caso, né? Quando a gente escolhe um caso específico para responder às perguntas do trabalho. Então, esse caso ele é bem comum, inclusive em trabalhos de TCC, escolher um caso que representa uma situação coletiva, mas que se evidencia no particular, né? Então, por exemplo, vai se fazer uma pesquisa e aí se escolhe um jornal específico para refletir sobre as práticas jornalísticas em tempos de pandemia, né? Tu faz toda uma reflexão teórica sobre mudanças, sobre práticas jornalísticas, sobre as mudanças das práticas jornalísticas durante a pandemia, e tu observa, escolhe um veículo, um jornal para observar como que essas questões teóricas se manifestam na prática do fazer jornalismo daquele veículo, né? Então esse pode se encaixar como um estudo de caso. Bom, e aí então, com todas essas formas, né, 7 formas que não precisam e não devem ser utilizadas de formas isoladas também, né, não são caixinhas em que a gente vai colocar essas reportagens, né, às vezes a gente olha, faz uma observação e combina com uma entrevista, faz uma etnografia e combina com uma observação, né, essa combinação de informações para que se tenha dados, para que se gere dados que a gente vai poder analisar e refletir. Então, esses dados são textos, são reportagens. Quando a gente fala em dados, pelo menos para mim, me vem uma ideia de números, né, na cabeça. Mas esses dados, para nós, na pesquisa em comunicação, são textos, são reportagens, são publicações, são relatórios que a gente vai fazer a partir da observação, né? Então, essas são imagens, são emojis, são várias coisas, são vários pedaços de informações que a gente vai utilizar para analisar, para dar um olhar teórico sobre ele. E aí, com isso, a gente vai criar as categorias para fazer essa análise. Criar categoria não é fácil. Organizar os dados não é fácil. Vou dizer para vocês que a gente passa, com certeza a Jo passou por isso também, chega um momento que tu começa a olhar e tu não vê, tu não sabe o que vê, às vezes, né? Porque para ti aquilo ali já está fazendo parte do cotidiano, tu já está olhando e olhando, inclusive, esqueci de comentar na parte da pesquisa qualitativa ali, que o momento de saturação quando tu está formando o teu corpus lá para uma pesquisa qualitativa, tu está ainda lá formando o teu corpus, e aí tu está coletando reportagens, tu está coletando informações, tu está coletando dados, e aí tu fica pensando, meu Deus, mas quando que chega? Quando que deu? Quando que eu paro de colocar aqui na minha pastinha esse monte de reportagem, esse monte de postagem? Quando tu chega numa saturação de conteúdo, assim, né? Quando tu vê que aquilo ali está se repetindo, que as pessoas estão publicando as mesmas fotos, os mesmos emojis, estão usando as mesmas frases, por exemplo, que os textos estão tratando dos mesmos assuntos, que as reportagens estão abordando as mesmas problemáticas, as narrativas estão sendo construídas da mesma forma, tu já consegue reconhecer, chega numa saturação. E aí tu também já consegue observar
um índice, né? Um indicativo de que ali tu tem categorias a serem analisadas. Porque quando tu começa a observar que certas reportagens começam a repetir aquele mesmo elemento, tu consegue, a partir desse elemento, criar uma categoria, né? Essa criação da categoria, eu trouxe aqui uns exemplos da minha dissertação, mas antes de passar para os exemplos, vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da escolha das categorias. Essa escolha das categorias, ela não precisa ser ou não deve ser retirada de algum outro material já pronto. Vocês não vão encontrar essas categorias prontas num texto em que vocês leram. Essas categorias vocês têm que enxergar a partir da análise e da observação do corpus de pesquisa de vocês. Né? Quando vocês olharem aquele corpus de pesquisa que está todo separado naquela pastinha no computador de vocês que vocês reservaram, quando vocês começarem a olhar aquilo ali, vocês vão começar a perceber regularidades, vocês vão começar a perceber pontos em comum, fatores que se repetem, né, que se comprovam, né? E aí, então, a partir dali, tu vai conseguir criar essas categorias. E tu só vai conseguir fazer essa observação porque tu já teve um embasamento teórico. Tu não chegou do nada ali, pegou um monte de reportagem aleatória e tentou achar alguma coisa, né? Tu tem um objetivo ali, tu tem um corpus que tu formou e tu tem todo um embasamento teórico que agora vai te servir para te enxergar essas saliências nessas reportagens. Às vezes acontece também que algum autor nos guia muito, nos serve muito como embasamento das nossas pesquisas, a gente tem um autor. E aí, então, com aquele autor, ele traz algumas categorias para a gente pensar nas reportagens, digamos assim. Só que aí tu não vai pegar aquelas categorias, tu pode fazer uma mescla, tu pode pegar algumas categorias dos autores, enxergar aquelas categorias nas reportagens e criar as tuas categorias, né? Porque aí tu vai conseguir, com o aporte teórico, o aporte do empírico, da tua observação empírica, reunir e criar as tuas categorias de análise. Eu trouxe vou mostrar a minha defesa, a minha dissertação aqui. Estão vendo, né? Só para porque é o que eu tenho mais estruturado assim de feito, né? Mais objetivo. E isso serve com artigos, isso serve com qualquer outra coisa. Se vocês não estiverem vendo a minha dissertação, vocês me avisem. Bom, então a dissertação foi sobre as práticas de consumo das redes sociais por mães de vítimas do incêndio da Boate Kiss. O práticas de consumo é um termo que vem do meu teórico, né? Que era o que balizava o nosso grupo de pesquisa, as práticas de consumo das redes sociais. O trabalho de doutorado da Jo também foi relacionado com isso, né, Jo? Bom, e aí então, o que eu tinha dos meus objetivos? Eu tinha que os meus objetivos gerais. O meu objetivo geral, que era investigar as práticas de consumo das redes sociais por mães de vítimas da Boate Kiss para criar experiências no cotidiano. Então, meu objetivo era investigar essas práticas. E os meus objetivos específicos era interpretar as dinâmicas e os processos comunicacionais delas nas redes sociais, né, observar as experiências digitais dessas mães nas redes sociais. Então, para que elas estavam utilizando as redes sociais, falando de uma forma simples, né? E verificar como que essas práticas contribuíam para a vida delas, né? Porque elas são mães que perderam filhos e filhas na tragédia da Boate Kiss. Eu acredito que vocês lembrem, né? Vou contextualizar. O meu recorte empírico, né? Está aqui na apresentação. Eu acredito que eu não precise contextualizar, mas só para talvez relembrar, né? A tragédia da Boate Kiss foi em janeiro de 2013. Morreram 242 pessoas e até agora, né? Outubro de 2020, são 4 réus no processo criminal e nenhum dos 4 réus ainda foi a julgamento, né? O julgamento seria no início desse ano, não foi por causa da pandemia. Então, os 4 réus que respondem ao processo criminal ainda estão soltos. Então, elas não viram justiça ainda para o que aconteceu. E as pessoas
a cidade, não digo a cidade como um todo, mas algumas pessoas ainda trabalham muitas vezes numa tentativa de silenciar a memória, de apagar a memória da tragédia. Então, essas mães, elas atuam muito nas redes sociais para manter a memória e lutar pela justiça. Então, e elas foram o meu grupo, né? 4 mães específicas que eu escolhi para poder me aprofundar, né? A minha metodologia foi uma etnografia para a internet. Aqui eu falei, né, daí um pouco sobre cada parte teórica. Então, o meu teórico que foi que me ajudou depois a encontrar as categorias, né? E aí, então, o que eu quero mostrar para vocês foram as categorias que eu encontrei, né? Então, eu percebi algumas regularidades nas publicações dessas mães. O que eu fiz? Eu fiz por um ano inteiro, eu coletei o que elas postavam no Facebook. Eu não vou dizer que eu coletei tudo, porque elas postavam muitas coisas. Mas uma vez por semana, num dia específico, em alguns dias específicos, eu coletava o que elas postavam no feed inteiro delas do Facebook. Então, vocês podem imaginar, e elas publicam muito, vocês podem imaginar a quantidade de posts, de publicações que eu tinha. Né? E aí, então, eu fui criando critérios para delimitar. Então, dia do aniversário da tragédia, que é dia 27, que elas sempre fazem postagens, dia do aniversário dos filhos, e outras datas específicas que eu delimitei e que eu usei como critério, delimitei e deixei claro ali no trabalho. Não vou me lembrar especificamente agora, mas tinha uma delimitação, né? Porque é importante que a gente faça e deixe clara essa delimitação. Então, eu peguei alguns dias específicos e aí fui recortando o meu corpus para que eu pudesse olhar para essas reportagens. Essas reportagens não, essas publicações. E aí, então, eu dividi a análise em 3 categorias. Normalmente se reúne em 3, até no máximo 5 categorias, especialmente em TCC. Acho que nem em doutorado não se passa disso, né? Porque senão fica muita categoria também. Daí já precisa de um novo recorte, né? Porque provavelmente a gente não vai dar conta de explicar tanto resultado. E aí, então, as minhas categorias eram práticas de integração e desintegração social, práticas de visibilidade e práticas de volta ao cotidiano. Então, foram 3 categorias que eu dividi a partir do que eu observei de regularidade nas publicações delas. Por exemplo, só para dar como exemplo, né, as práticas de integração e desintegração social. Elas eram evidenciadas quando as mães se apropriavam das redes sociais online, acionando ferramentas para criar mecanismos de aproximação e também de afastamento e proteção. Porque o que elas faziam? Se utilizando também dos algoritmos, né, e das práticas ativas delas e também dos algoritmos, elas curtem, elas compartilham, elas excluem as pessoas que elas não querem, né? E aí, então, eu observei que elas todas faziam isso. Então, eu percebi que essa era uma prática comum a elas, né? Essa criação dessa bolha delas desta forma. Então, foi uma recorrência que eu observei e que foi relevante para o meu objetivo de pesquisa. Aí eu trago uns exemplos aqui, né? A prática de visibilidade, então, todas elas também utilizavam o Facebook como um espaço de exposição, né? Porque para elas acreditam que aquele conteúdo é visto por qualquer pessoa, usuário da rede, embora elas conheçam as questões algorítmicas, para elas, todas as pessoas que estão na rede dela estão vendo as publicações, né? Então, como que eu enxerguei isso? Porque todas elas publicam sobre amor de mãe e dor de luto. Todas elas mandam recados, ou a maioria, ou, né, de alguma forma, mandam recados, ainda que de forma indireta, pedindo empatia, né? Então, observei também que elas se defendem do estereótipo de loucas e justificam a presença delas na praça há mais de 6 anos, né? Isso fazia mais de 6 anos quando eu defendi, e a presença delas na praça é que elas também têm uma vigília, uma tenda física, numa praça aqui de Santa Maria. Então, observando essas regularidades na minha análise, eu
criei essa categoria de práticas de visibilidade, por exemplo, né? E as práticas de volta ao cotidiano, então aquelas que são quando as mães utilizam as redes sociais para criar uma nova vida após a perda do filho. A gente passou nesse período de análise, teve eleições, né, para o governo, do estado e para a presidência, né? E aí então, entre as práticas do cotidiano delas estavam ali as manifestações políticas, né, delas. Estava a possibilidade de elas divulgarem as ações sociais que elas promovem, os quadradinhos de amor, a rede do bem, a manutenção da memória. Então, foram regularidades que eu observei a partir da análise do corpus que eu montei. E aí, então, eu fiz essa, né, com um embasamento teórico, com o meu corpus de análise, eu consegui enxergar esses elementos que são as conclusões, as considerações, os significados que eu encontrei para essas práticas dessas mães. Então, eu trouxe esse exemplo porque, assim, quando eu gostaria de compartilhar que isso não é uma coisa fácil, assim, né? Quando a gente fala, assim, com o negócio pronto já, inclusive há um ano, mais de um ano com o negócio apresentado, agora parece, nossa, claro, nossa, estava tudo ali e tudo mais. Mas, assim, não foi uma coisa fácil, assim, né? É um momento difícil, são horas de leitura, de olhar e reler, de compartilhar com colegas, de receber o apoio de pessoas do grupo de pesquisa que leem outros artigos e sugerem olhadas diferentes para o nosso trabalho, né? Então, assim, não quero que vocês achem que é fácil, né? Mas e com isso eu não quero desestimular vocês a fazer, pelo contrário, eu quero mostrar que é normal achar que é difícil, mas também todo mundo passa por isso e consegue, né? Assim, encontra forças para enxergar aquilo ali. Né? Eu me lembro que eu fiz uma bagunça, eu coloquei assim tinha feito o texto da qualificação e tal, e aí eu espalhei por todo o quarto, assim, no chão, uns trechos das reportagens que eu tinha, das publicações que eu tinha utilizado na qualificação para tentar enxergar de uma forma diferente e realmente, fisicamente enxergar, né? Ver numa outra disposição aquelas publicações, aquelas postagens, porque para ver se eu conseguia pensar numa outra forma de organizar aquelas minhas reflexões, que isso foi, na verdade, não foi depois do texto da qualificação, foi um texto prévio, antes da defesa final, que eu fiz o texto, passei para minha orientadora, e aí ela falou alguma coisa sobre as minhas categorias, e aí eu, né, assim, no sentido de que não estava bem organizado, de que era para eu refletir melhor, e aí eu vim e fiz isso, assim, esparramei por tudo para tentar olhar de outra forma, né? Então, encontrar algumas formas diferentes da gente tentar enxergar. E aí por isso que eu trouxe essa minha para mostrar para vocês, porque às vezes a gente olhando como que outras pessoas fazem nos ajudam a pensar nas nossas questões, né? Bom, e aí então agora, mais me encerrando para o fim dessa minha parte inicial, gente, vocês me dão um segundo para abrir a porta para minha gata. Um segundo. Desculpa, gente, ela é uma gata velha e ela estava miando muito insistentemente antes de começar a nossa conversa lá fora. E aí eu deixei ela entrar e agora ela queria sair. Bom, então algumas dicas assim de escrita e de análise que eu vou deixar aqui, sei lá, que me ajudaram, que me ajudam a pensar e que ajudaram também a orientar alguns trabalhos de TCC e que de repente sirvam para vocês. Uma coisa que é muito importante que vocês deixem claro no trabalho de vocês, quando vocês forem escrever, é deixar evidentes as etapas da pesquisa. É algo que eu vejo de mais comum de banca, de TCC, de reclamar, de questionar, é
onde está a explicação? Da onde que você tirou essas reportagens? Da onde que você tirou esse corpus? Como é que você delimitou? Então, dentre as questões que mais se pega na banca é justamente essa questão de como que se elaborou o corpus, né? Semana passada eu fui banca de um TCC e a banca justamente ela foi questionada justamente essa questão, tá, mas como é que tu escolheu essas reportagens? Da onde que tu tirou este número de reportagens? Porque no texto, no trabalho, ela falava que foi difícil de encontrar, que foi difícil de achar e tal, e tal, e tal. Mas aí ela não definiu um critério do porquê que aquela por que que ela ficou com aquele corpus, com aquele grupo de reportagens que ela analisou. Né? Então, isso é uma questão muito questionada pela banca e é importante que vocês deixem. Então, é importante que vocês tenham, que vocês anotem, que vocês deixem registrado e vá para o trabalho final os procedimentos, as etapas de seleção do corpus, de seleção de um corpus maior, de uma delimitação do corpus, do recorte do corpus, que se faz uma análise mais aprofundada. Então, deixar isso bem claro na escrita do trabalho. A segunda dica é que não sejam militantes na pesquisa. Eu sei, né? Muitos de vocês, é bem provável que isso aconteça, é uma indicação, inclusive, que a gente dá quando se propõe a pensar o tema de pesquisa, que é escolha um assunto que te interessa, né? Um assunto que te desperta curiosidade, que te desperta vontade de pesquisar, de entender mais. Mas a pesquisa ela não é um momento para ser militante, porque isso compromete a credibilidade de quem está pesquisando. Por exemplo, mulheres que são feministas ou que se identificam com as causas feministas, elas tendem a pesquisar assuntos relacionados com assuntos femininos, digamos assim, né? De causas femininas, ou de repente escolhe um coletivo feminista para observar as práticas. E aí, na pesquisa, elas tentam ali levar os argumentos de defesa do feminismo e de defesa dos direitos de gênero, de equidade de gênero. Só que ali é o momento para te trazer embasamento teórico, textos, autoras e autores que defendem aqueles conceitos. Depois, né, quando o teu trabalho estiver pronto e dali tiver produzido conteúdo, tu tiver produzido dados de pesquisa a partir dali, aí tu usa para militar nas tuas causas, como embasamento das tuas causas e argumentos para as tuas causas, né? Eu tive uma orientanda de TCC no ano passado que ela escolheu o tema da Marielle, né? A construção da memória da Marielle nas reportagens de um período tal, de um veículo tal. Só que, e aí, então, por isso perpassava várias causas, né? Da mulher negra, da comunidade LGBT, várias causas com as quais ela se identificava, e por isso também despertou o interesse dela pesquisar. Mas aí, no trabalho dela, ela fazia as descrições da Marielle, do caso da Marielle, muito militante, né? Muito opinativa. E isso prejudica porque pode ser acusada de ter o seu discernimento afetado, né? A banca, ou quem for ler o trabalho, pode dizer, mas ela olhou tendenciosamente para os dados que ela conseguiu, né? Então, não sejam militantes, amem o tema de vocês, o assunto que vocês gostam, mas tenham um olhar mais neutro, se isso é possível, mas na medida do possível, olhar neutro para os dados que vocês vão obter. A terceira dica, então, é cuidar os juízos de valores, né? Especialmente quando a gente está construindo o texto e até as considerações finais, muitas vezes a gente tem uma tendência a adjetivar, né? A colocar adjetivos com base na nossa visão de mundo. É bom, é ruim, é importante, é interessante, é um dado relevante, mas assim, a gente está fazendo a pesquisa justamente para a gente não precisar usar esses juízos de valores que são subjetivos, que são particulares, o que é bom para mim não é bom para o outro,
o que é interessante para mim, às vezes não é interessante para o outro, né? E é justamente para isso que a gente está fazendo a pesquisa, para ter dados científicos embasados para provar que aquele dado é importante, para provar que aquele resultado é importante em comparação com os outros. Então, tenta não evitar os adjetivos, né? Vocês, futuros jornalistas, talvez já estejam preocupados com isso também no texto jornalístico, né? Que se deve evitar, então talvez nisso não seja tão difícil, então, não tenho que se policiar tanto. A quarta dica, então, é prestar atenção a estereótipos e preconceitos. Às vezes, mesmo sem querer, a gente faz análises baseada em senso comum, né? A gente dá uma percepção, a gente dá uma olhada para o nosso corpus de pesquisa com alguns estereótipos e alguns preconceitos que fazem parte da estrutura social e que a gente está tentando desconstruir e desconstruir na gente também, né? Mas então a gente tem que ter esse cuidado, essa perspectiva de não tomar como naturalizados certos comportamentos que não são, né? Que foram naturalizados por causa de uma força social que talvez, dependendo, é necessário reconstruir, desconstruir e reconstruir uma outra forma. A quinta dica, então, nas considerações finais, gente, sejam autorais, mas sem opinião. O que eu quero dizer com isso? Ali é o momento para te colocar de fato as tuas reflexões, né? Colocar ali o que tu observou, o que tu percebeu, até mesmo, dependendo, a tua dificuldade que tu teve em conseguir um corpus, né? De repente, eu vou pesquisar reportagens que falam sobre animais de extinção, em extinção. E é uma dificuldade encontrar essas reportagens tão bagunçadas, tão desordenadas, não estão sistematizadas em uma plataforma, ninguém consegue encontrar. Isso é uma reflexão que pode ser feita nas considerações finais, que, bom, se eu não estou encontrando, significa, pelas minhas pesquisas, pelos teóricos que eu utilizei, me dá a entender, né, nos leva a crer que não existe uma preocupação com essas reportagens, não existe uma preocupação que elas cheguem, que sejam acessíveis pelas pessoas. Então, são reflexões autorais feitas por ti, a partir do teu trabalho de pesquisa, mas sem dar a tua opinião, né? Se tu quiser dizer assim, eu acho que quer dizer que isso aqui não está organizado, que ninguém dá bola para esse assunto. Não, não é isso. É uma reflexão que tu faz. Parece, percebemos, né? Aqueles verbos que dão uma suavizada assim no, na opinião, mas que não apaga a tua reflexão ali, o teu pensamento. E, por fim, na minha dica de escrita e análise, é não façam plágio. Né? Não façam plágio, porque assim, hoje em dia existem muitos detectores de plágio e os professores estão já assim tarimbados na procura de detecção de plágio, né? Especialmente se a banca que você escolher, com certeza vai ser alguém que estuda, tem alguma afinidade de pesquisa com a temática de vocês, então já conhece os autores, sabe o que fala, o que não fala, e aí, então é importante cuidar para não fazer plágio. E às vezes não citar citação, na parte teórica, não colocar citação atrás de citação, né? Construir um encadeamento dessas ideias. E agora, para finalizar, então, 3 dicas de organização para tentar facilitar a produção e a escrita de vocês e a organização do material, né? A primeira é separem os materiais por categorias, né? Tudo por categorias. Eu sei que como eu disse já em algum momento, que a gente não consegue colocar as coisas de forma estanque em caixas, né? Isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é aquele outro. Porque os assuntos se perpassam, né? As temáticas se entrecruzam, as evidências que estão num estão em outros também. Mas fazer uma organização que possibilite enxergar com mais clareza o que tu tem ali, né? Mesmo que depois tu enxergue que essa reportagem ela também pode se encaixar nessa categoria, e daí tu escolhe com qual que ela tem mais afinidade, com qual categoria que ela se enquadra mais, tu consegue depois, só que tu só consegue fazer
essa percepção quando as coisas estão organizadas, quando tu consegue na tua mente fazer essas distinções do que é o quê, né? E aí, então, isso também serve para refletir para a parte teórica, né? Colocar, organizar os pensamentos por grupos teóricos, de criar um encadeamento das ideias por grupos temáticos, né? Que facilita com que depois, quando a gente organiza, depois a gente consegue bagunçar de uma forma ordenada para nos dar resultados. A segunda dica é mantenham o foco, tá? Assim, talvez e vocês queiram ao longo da pesquisa vão surgindo outros assuntos, outras temáticas, outras correntes teóricas que a gente acha que vai ser interessante para a nossa pesquisa, porque quando a gente chega num momento assim, parece que tudo cabe para a nossa pesquisa, né? Ah, eu leio um livro, mas isso eu consigo encaixar lá na minha pesquisa. Ah, mas eu vejo um filme, mas esse filme eu podia citar como exemplo lá na minha pesquisa. Só que aí, se a gente começa assim, né, fugir e abrir os caminhos, a gente perde o foco. E aí a gente começa a olhar muita coisa e aí acaba se perdendo, né? Eu estou num momento desses agora no doutorado. Eu estou com várias possibilidades. Hoje de manhã teve reunião, várias possibilidades. E aí a minha orientadora já disse: bom, então vamos pensar em focar tal e tal coisa. E aí eu pensei: bom, que bom. Então isso aqui já dá para eu dar, não descartar, mas já posso deixar um pouquinho de lado ali para me focar no que, em princípio, é mais importante nesse momento, né? E, por fim, então, criar metas alcançáveis e com prazos definidos, né? Porque, de repente, eu não sei o quão frequente é o encontro de vocês com os orientadores de vocês, né? Eu, com as minhas orientandas, o que que eu fazia? Eu estabelecia metas e prazos, né? Então, nesse momento, até daqui 15 dias, a gente vai escrever tal capítulo. E aí eu orientava que elas criassem metas menores para conseguir cumprir aquela meta comigo. Então, coloca ali para ti que tu vai ler 3 artigos até tal dia e vai colocar os conceitos daqueles artigos no papel para poder me entregar, né? Então, criar metas, assim, até daqui 15 dias eu vou coletar o meu corpus, eu vou definir os meus critérios, eu vou selecionar as minhas informações, os meus dados, e eu vou estar com o meu corpus definido até o dia, sei lá, 20 de outubro. Porque são metas alcançáveis, porque tu não pode colocar para ti que tu vai, vou terminar o meu TCC até o dia 30. É uma meta muito ampla, assim, né? A gente fica até meio nervosa, meu Deus, vou terminar o TCC, não consigo. Divide, né? Divide em metas, etapas, e cria esses prazos. Com vocês mesmos. Se não tiver quem cobrar, façam com vocês mesmos, escrevam num papel, numa agenda e coloquem lá aquilo como meta para vocês irem fazendo por partes, por etapas, e aí conseguir chegar no topo. Bom, é isso que eu tinha. Eu deixo aqui os meus canais, né? Agradeço a atenção de vocês. Agora vamos para o debate, para a conversa. Convido vocês a se inscreverem no Além do Lattes no YouTube, seguir o Além do Lattes no Instagram, e no Facebook também. Deixa eu parar esse compartilhamento de tela aqui para eu. E é isso, gente. Eu não sei se eu atendi ao que vocês estavam imaginando. Nossa, Oi. maravilhosa essa aula. Eu estava aqui com a Luísa e a gente lembrando, né, do semestre passado, que foi a preparação para esse momento agora da escrita, mas que a gente sabe que vão surgindo as dúvidas, né? No momento que você começa, de fato, a se debruçar ali, essas dúvidas todas vão surgindo. Então, essas demandas deles, assim, a tua fala foi muito pertinente, foi direto ao ponto daquilo que muitos deles chegaram para mim nesses últimos 15 dias, né? Ai, que De bom. dúvidas mesmas. Eu acredito que esses teus exemplos assim foram bem práticos para eles. Depois a gente vai conversando como é que o que eles foram entendendo, mas está bem claro como que deve agir. É a questão da organização, né? Tem uma coisa que eu aprendi, inclusive, com a Sandra e reproduzo para eles, que é a organização, a disciplina, né? Que não vai ter,
você não vai esperar a inspiração surgir. Uhum. Você tem que se organizar e você tem que ser disciplinada em escrever. Exato. Estabelecer as metas, os prazos, né? Eles estavam mais recentemente me preocupados, não coloquei prazo, não coloquei isso. Por quê? Nós fizemos uma dinâmica de pré-banca no semestre passado. Eles já fizeram uma pré-defesa. Eles já vieram para esse segundo momento com a coisa encaminhada, né? Falta estruturar, tem algumas falhas que só vão ser sanadas quando tiver a leitura, né? Não estou dizendo que são todos, né? Mas tem alguns ainda com essa deficiência, então é importante esse compartilhamento aqui da tua fala com a gente foi essencial, sabe? Então agora eu quero abrir, né, para quem quiser fazer perguntas. Eu acho que seria muito importante e quem puder, por favor, aproveita. Quem não tiver condições de falar por conta do áudio, faz naquele velho esquema de escrever ali que a gente vai lendo, tá? Você pergunta. A Luísa já levantou a mão, não sei se tem alguém na vez. A Luísa gosta logo de começar. Vai, Luísa. Que vergonha. Oi, Luísa. Fale. Oi. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta que é uma coisa que eu estava até comentando aqui com a professora Jonária sobre o meu objeto. A professora Jonária falou, define como é que fala, professora? Corpus? Não, é só para delimitar o tempo de análise, né? Como eu vou analisar o jornal e um portal, o que eu defini? Defini que eu vou... porque o portal é o mesmo segmento do jornal, né? Então, é do mesmo grupo. Então, eu vou analisar 5 matérias do jornal, do jornal impresso na seção de cultura, e vou analisar o portal, porque também ele joga a mesma matéria do dia de cultura no portal também, então eu vou analisar o mesmo segmento, né? A minha dúvida é o seguinte, eu delimitei um tempo, já tenho a minha explicação, já sei porque eu escolhi o tal dia, só que a minha dúvida é o seguinte, eu tenho tudo organizado, já sei quais os dias, né? Mas na hora que eu for colocar tudo isso, como é que eu tenho que escrever? Como é que eu tenho que explicar? Como é que eu tenho que... no sentido de pesquisadora, como é que eu tenho que escrever, ajeitar tudo? Essa Como é a é minha que, dúvida. como é que foi que tu definiu assim essa data para ti? Aconteceu um fato específico? Como é que tu definiu para ti? Porque eu vou estudar o jornalismo cultural, né? Então, eu estou estudando jornalismo cultural, na verdade. Estou fazendo a pesquisa. E no meu tema, eu vou estudar as migrações da notícia de cultura no jornal para o portal online. Então, eu escolhi janeiro, porque janeiro, aqui na nossa cidade, é um tempo de férias e tem muitas produções culturais que o governo do estado e a própria prefeitura municipal, né, organiza para a população, né? Então, janeiro eu escolhi. E também escolhi fevereiro, porque por ser um tempo de transição de férias, também tem o carnaval. Então, antes disso, eles oferecem vários programas culturais para a cidade. Durante esses 2 meses, que foi que percebi. Poderia ter escolhido julho, que é também tempos de férias no meio do ano, poderia. Mas janeiro e fevereiro tem muita produção. E eu acho que poderia ser muito, muito analisado nesse quesito. Mas então essa é a justificativa que tu tem que dar, tu escrever isso no trabalho, que foi escolhido os meses de janeiro e fevereiro, porque se tem uma efervescência cultural de programas promovidos pelo governo do estado, né, de incentivo à cultura, e aí então tu acreditou, né, e aí então se aproveitou essa grande quantidade de reportagem produzida sobre a temática de cultura para fazer essa análise. Eu acredito que seja uma delimitação bem clara, assim, ainda mais esse ano, que foram os anos que a gente conseguiu sair de casa. Né? Muito obrigada. Eu acho que isso, né, João?
Isso mesmo. Deixa explicado que realmente essa é o momento onde se tem mais produção cultural promovido pelo governo do Outra estado. coisa, posso colocar a questão que foi antes da pandemia e tudo mais? mais? Pode colocar. Deve. Uhum. É porque assim, Alice, a grande dúvida, eles ficam nessa preocupação se de repente o fato de estar foi a minha escolha, foi o meu olhar. Sim, né? sim. Mas é isso que eu estava explicando aqui. O olhar, ele vai amadurecendo com as leituras. Né? Uhum, Então, sim. qual foi o critério de escolha? Por que você escolheu? Eu sempre pergunto para eles, por quê? Porque é questão de, tipo como criança, mas por quê? Porque tudo tem que ter uma justificativa e não vai ser uma justificativa que não seja cabível, né? Mas no caso desse olhar que ela deu, olha, eu poderia ter pego em qualquer outro momento, porém, já foi detectado, já é uma descoberta, já é uma percepção, né? Que nesse período há uma produção muito maior, né? E para a questão cultural. Daí o resto E de repente, né, Ju, até para embasar essa escolha dela, ela pode encontrar a agenda de eventos do governo do estado e mostrar que em janeiro e fevereiro é o maior número, né? Então a gente pega um dado quantitativo aí e para também embasar essa escolha, né? Porque eu acho que o grande segredo da gente tem aquele meme clássico, assim, né? Do tipo, qual é a justificativa, né? É porque eu quis, foi o que deu para fazer, é assim que rolou. Mas, assim, a gente tem que tentar usar a nossa justificativa do porque eu quis de uma forma justificável na pesquisa. Então, eu quis pegar janeiro porque eu estava em férias e para mim foi mais fácil, eu estava em casa ali podendo me dedicar à pesquisa, mas aí não foi só por isso, né? Porque tinha outras produções, então a gente encontra as justificativas aceitáveis ali para a nossa pesquisa. Né? Porque foi muito difícil, foram as reportagens que eu encontrei. Não, mas então tu fala, olha, eu pesquisei, porque às vezes para nós parece simples, mas aí quando a gente para refletir, a gente consegue enxergar aquilo de uma forma aplicável. Eu não consigo. É porque foi o que eu consegui achar. Bom, não, eu pesquisei entre janeiro e março, utilizei as palavras-chave tal para pesquisar e encontrei X reportagens. Dessas reportagens, eu encaixei 4 que se encaixam na categorização de reportagens de acordo com o Laje, digamos assim. Né? Desse corpus, desse montante de reportagens, 4 delas se encaixam na categorização de reportagem, que tem entrevista, que tem fonte, que tem assinatura de repórter, digamos assim. E aí, então, tu encontra uma categorização, entendeu? Por isso que é importante ter a teoria e é importante também buscar esse corpus, fazer esse olhar exploratório, porque aí tu faz essa combinação. O que tu enxerga nas reportagens e aí volta para a teoria. Tá, mas como é que eu classifico isso aqui? O que elas têm em comum? Essas aqui foram só uma nota. Essas outras foram reportagens, teve entrevista de gente que participou. Então, a gente consegue enxergar essas outras categorias e criar essas classificações. É muito importante a senhora ter falado isso, porque as matérias que eu consegui analisar, estava até mostrando para a professora, são coisas assim que poderiam ser aproveitadas, né, que poderiam ser mais aprofundadas, que poderiam ter entrevistas, que poderiam, por exemplo, o Tiago de Mello, que é uma das referências aqui na questão de poesia e literatura no Amazonas, ele já é conhecido como uma referência, que poderia ter tido uma entrevista, que poderia ser algo mais profundo, que poderia ser mais envolvente para a cultura, né? Porque a cultura, ela é eu, ela é você, a cultura, ela é o nosso pensamento, a cultura é a história da cidade, a cultura contribui com a nossa cidade, com a nossa história. Então, que poderia ser algo bem mais aproveitado e não foi, e virou uma matéria de agenda cultural. Eu falei para a professora, divulgaram o dia que ele estaria no local tal, o horário, entendeu? O assunto, mas não foi aprofundado. Um releasezão ficou, no caso, né?
Uhum. É. E aí, para te fazer essas observações, né, Jô, dá para ela escolher essa categoria, por exemplo, de que é reportagem. E aí, então, analisar as que são reportagens. Ou não, né? Ou olhar nesse quantitativo, fazer categorias a partir desse montante, assim, as que são release, as que são reportagem, as que são não sei o quê, escolher uma de cada uma para analisar como representante daquele grupo, né? E aí tu consegue pegar alguns exemplos para dar esse olhar aprofundado. Certo. Obrigada. Muito obrigada. Bom, Deixa eu abrir bom para ver se poder tem mais ajudar. alguém. Sim, pergunta. Eu quero perguntar. Oi, Bianca. Oi. Eu queria agradecer pela palestra, suas informações são muito bom para mim, mas eu estou com uma duvidazinha sobre a situação da separação das matérias no tempo, porque assim, eu vou fazer sobre o que é. Peraí, deixa eu ficar direito, dar um barulho horrível. Professora Janara, acho que é a senhora. Peraí. Pode ser. Desliga aí. Então, eu vou falar sobre as reportagens que sites de notícias divulgam sobre prostitutas. O problema é que esses sites que eu separei, eles fazem pouquíssimas matérias sobre esse assunto. E por isso, as matérias que eu achei, elas são muito separado uma das outras. Tipo, eu achei uma aqui do ano de 2019 e a outra lá para março de 2017. Uhum. Não é essa data certinha, mas é uma separação muito grande, entendeu? E eu queria saber como é que eu poderia fazer isso no meu trabalho, como é que eu posso explicar. Criar essa categorização, né? Tu vai pegar no site, né? Uhum. Pois é, eu acredito que tu pode relatar essa dificuldade de encontrar essas reportagens. Então, tu foi, tipo assim, a primeira que tu encontrou foi, sei lá, 2019, porque tu não buscou mais, ou porque tu colocou lá na busca do site e ele só te apresentou esse X número de reportagens? Eu coloquei lá na busca do site, porque como são muitas matérias que eles fazem, eu achei mais fácil. Então, a justificativa, a tua explicação, né, na metodológica foram analisadas as reportagens que foram encontradas no site pelo mecanismo de busca do site, né? Então, inclusive, pode ser uma reflexão tua, talvez, em algum momento lá, né, de que se existem mais, elas não estão devidamente categorizadas, né, marcadas com tags, que possam ser possíveis de serem identificadas, por exemplo. Né? Então, a tua justificativa é as reportagens que tu encontrou acionando o mecanismo de busca do site. Né? Então, foram só 3 reportagens, ok? Como que ele analisa. Né? Entendi, tá ótimo, então. Acho que essa ficou pendente. Tá, que bom. Qualquer coisa, vocês podem me mandar perguntas, tá, gente? Assim, né? A Prof. Jo, mas algo específico e eu vou também vou disponibilizar lá no canal o vídeo. Acho que eu vou dar umas cortadinhas do início e do fim, mas acredito que eu vou colocar toda na íntegra. De repente, vocês queiram voltar em algum ponto específico, pode ser interessante. Perguntas? A Jo caiu. Oi, Jo. Mais alguém tem pergunta? É uma pena que eu não posso ouvir um por um as pesquisas de vocês, que eu ia gostar de saber dos temas de pesquisa. Alguém mais? Giovana disse eu. Faz, Giovana. Fala, Giovana. Onde está a Giovana aqui?
Oi, gente. Oi, Giovana. Só um instantinho. Que eu tô em 2 ligações aqui, que eu tava assistindo no maior e meu celular só funciona a câmera por aqui. Tá. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao meu trabalho. Uhum. É porque, na verdade, ele já tinha começado faz um tempo, só que eu tive que dar uma paralisada. Quase desisti do tema, mas decidi voltar para ele. Eu tô falando um pouco sobre educomunicação, né, voltada para uma pesquisação que seria feita a princípio. Só que, por conta da pandemia, eu tive diversas alterações no meu projeto, entendeu? E aí eu não sei como é que eu poderia botar isso. A princípio, eu tinha pensado em ir até a sala de aula, né? Conversar com os alunos e tudo mais. Mas por conta da pandemia, eu tive até dificuldade para falar com a escola, porque eles não queriam autorizar a entrada, não autorizaram na realidade, mas a gente conseguiu encontrar um meio termo. E aí, como foi um longo percurso até eu conseguir encontrar essa solução, eu queria entender como é que eu posso fazer com que isso não fique tão extenso na minha dissertação, né? Para que isso não fique tão cansativo até para a pessoa que vai ler, ou então tipo, isso não fique mais relevante, teoricamente, né, na escrita, do que a teoria, os resultados. Eu acho que esse vai ser um exercício de tu escrever e reescrever várias vezes para te conseguir ver o que é de fato importante para os outros. Porque eu super te entendo, assim, essa questão. A gente quer narrar o que a gente fez, a gente quer narrar o que a gente passou, a gente quer narrar nossas experiências, as dificuldades e tal. E, de fato, algumas questões ali vão ser importantes para explicar o teu trabalho, explicar teus métodos de pesquisa, explicar os resultados que tu encontrou. Mas algumas coisas ali vão ser mais da ordem do pessoal mesmo. E tu só vai perceber isso quando tu escrever. E aí, quando tu escreve, deixa um dia, deixa uma semana, para outra semana volta e lê de novo, tu vai ver que algumas coisas não fazem mais sentido de serem explicadas naquele trabalho. Ou pede para alguém de fora ler essa partezinha, assim, um amigo, até orientador mesmo, orientadora, ler esse trechinho e dizer assim, o que está sobrando? Porque, e aí essa pessoa vai dizer, olha, isso aqui é uma informação que eu não preciso, isso aqui é uma informação que eu não preciso. Tenta pensar no que é necessário para o teu trabalho. O que é objetivamente necessário para o teu trabalho. E aí, assim, tu consegue ir tirando o que é supérfluo e focar no que é objetivo. Isso é um exemplo que acontece no trabalho de campo da metodologia de etnografia para a internet. Né? Tu fica lá vivendo com as pessoas. Fui durante um ano, toda quarta-feira, na tenda da vigília, e eu passava a manhã da quarta-feira lá com as mães, conversando e tal. Então, muitas coisas aconteceram nesse um ano, só que, obviamente, eu não podia colocar tudo aquilo na minha pesquisa. Né? Eu não podia colocar todos aqueles dados. Então, eu escrevi e reescrevi várias vezes essa parte da minha experiência no campo de pesquisa. E aí depois eu lia e aí eu pensava, mas isso aqui é um detalhe, não faz diferença. Isso aqui é um detalhe importante para mim, mas não tem relevância para o trabalho. Então, só fazendo e refazendo. E, em alguns momentos, tu também pode trazer essas tuas reflexões em outros momentos. Assim, na hora que tu está fazendo análise, apontando lá para a análise do teu objeto, tu vai apontar que essa dificuldade eu encontrei porque não consegui falar com as crianças pessoalmente, não consegui falar com os alunos pontualmente. Então, tu dilui essas informações ao longo do trabalho, tu organiza tudo e depois dilui ao longo do trabalho, que elas vão contribuir com as tuas explicações, com os teus resultados, com a tua metodologia, né? Mas ela não vai ficar num blocão, assim, né? Que a pessoa vai querer pensar, mas o que isso tem a ver? Não, vai ficar diluída, e aí tu já vai mostrando qual é a relevância desses acontecimentos na tua pesquisa. Não sei se é mais ou menos isso. Eu também tenho um outro ponto que eu queria te perguntar, que também tem a ver com a minha pesquisa. Porque inicialmente, como eu te falei, seria uma pesquisação, mas que seriam basicamente grupos focais que eu tinha escolhido, né, os alunos de primeiro ano do ensino médio, porque eles, como é focado nessa questão das fake news, a gente estaria fazendo isso antes deles terem idade para voto, né, que é os 15 anos, que é a idade séria do primeiro ano.
Só que por conta da pandemia, eu não posso ir até a sala de aula participar dos grupos focais e conduzir as aulas como eu gostaria que fosse. Então, a única alternativa que eu encontrei foi criar formulários no Google Forms, já em contato com a escola, já falei com eles. Mas eu tenho medo de perder a essência, sabe, do meu trabalho, mudando essa metodologia. Não. Acho que foi uma ótima alternativa que tu encontrou, que vocês encontraram, fazer o Google Forms. E eu acho que tu poderia escolher, né, uns 2 ou 3 alunos para fazer uma entrevista mais em profundidade com eles. Pede. Ai, desculpa. Pede para essas pessoas preencherem, né? Manda para o máximo de gente que tu conseguir desse teu grupo selecionado, né? Que tu acordou com a escola, manda para eles, pede para responderem esse teu formulário no Google Forms. Ali tu vai ter um monte de dado quantitativo muito interessante e provavelmente também alguns dados qualitativos com respostas que eles vão te dar, respostas mais curtas. Mas escolhe dessas respostas algumas mais interessantes para te entrar em contato com a pessoa, com o aluno, com o estudante, e fazer umas entrevistas em profundidade com ele. Porque aí tu consegue se aprofundar e entender aquela perspectiva dele para além daquela resposta, daquele formulário, que às vezes pode ser feita meio rápida. Sabe? Daí tu vai encontrar, e eu acredito que tu vai encontrar informações bem interessantes de análise, porque tu vai estar se disponibilizando a ouvir, tu vai focar, tu vai fazer umas perguntas focadas para pessoas que tu percebam ali, estudantes que tu percebam que se destacaram, né? E aí nisso tu pode dizer, selecionados alguns estudantes para fazer uma entrevista em profundidade para conseguir perceber com mais qualidade esses nuances, digamos assim. Eu acho que não vai perder a essência, pelo contrário, vai ficar um trabalho muito interessante e, claro, que deixa claro, né? Claro que deixa claro no teu trabalho esses imprevistos que tu passou e toda essa mudança que tu teve que fazer, porque mostra realmente também a tua persistência no trabalho, né? A tua dedicação em concluir a pesquisa e encontrar outros meios, porque afinal de contas o jornalismo também está tendo que se reinventar, a pesquisa está tendo que se reinventar em alguns processos e tu já consegue mostrar aí, antes de sair da faculdade, antes de já ser jornalista formada, que tu consegue se adaptar às novas formas de viver, né? De praticar a profissão e a pesquisa. Perfeito. Que bom. Obrigada. Alice, Oi, e Giovana, fiquei bem feliz com essa tua resposta, porque eu tive uma rodada de orientação com a Giovana, em que a gente fez essas definições e eu sugeri justamente essas ideias que tu está propondo para ela, né? Porque ela estava nessa agonia e eu acho que, assim, muitas vezes a gente sabe que o aluno fica, será que é isso mesmo, né? E receber um segundo olhar, uma segunda opinião, acredito que reforça essa proposta, né? Agora a Giovana só tem que se agarrar nela e fazer a coleta dela, porque é um trabalho que ela persiste mesmo, né? E estava bem descontente por não acontece, né? A gente propõe uma coisa, mas ninguém conta com uma pandemia no meio do caminho. Mas e a gente, às vezes, quando fica sem enxergar o caminho, fica se sentindo meio perdida, meio angustiada, assim, né? Sem enxergar esse caminho. Mas aí é bom quando se faz essas definições que nos ajudam a seguir, né? Nos dão forças para a gente se agarrar, assim, aquelas objetividades e finalizar. Que legal. Eu não sei se alguém ainda tem alguma pergunta, porque a gente aqui já vai dar 9 horas e aí já vai dar 10, né? 10 para 10. Eu acho que a gente podia deixar uma pergunta e, de repente, não sei se tem alguma ali. Tem alguma no chat? Não tem no chat. De novo, caímos, voltamos. Agora podemos dar uma olhada? Não sei como é que tá. Aqui. Não, mas pelo que eu tô olhando, não tem pergunta. Não tem pergunta pertinente ao trabalho, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta ainda, a gente fecha com mais essa para encerrar.
participação. Não sei, ou a Giovana quer continuar? A Giovana saiu? Não, ela entrou. Bom, eu fico à disposição também, né, para qualquer dúvida Não, que surgir. Tudo ótimo. Que bom. Ok. Então, tá. Que bom. Então, acho que a gente pode... Eu tenho uma rapidinho. Fala. Essas informações, onde eu achei se foi qualitativa ou não, eu coloco na minha metodologia ou no decorrer dos capítulos mesmo? Coloca no capítulo que tu vai colocar a explicação teórico-metodológica, né? A metodologia que tu utilizou, tu explica que tu optou pela né? Um dos métodos de pesquisa qualitativa, quantitativa, para obtenção dos dados que tu vai utilizar para analisar, né? Aí também os métodos de pesquisa, né? Os instrumentos de pesquisa, vocês também têm que definir com os orientadores de vocês, né? Se vai ser análise do discurso, se vai ser análise de conteúdo, se vai ser análise da narrativa. Eu não me entrei nessas definições dos procedimentos para não... Senão a gente ia ficar a noite toda, né? Mas então, foquei nessa questão da obtenção dos dados. Isso tu explica na parte dos procedimentos metodológicos. No capítulo que tu vai falar, que tu vai explicar a metodologia que tu vai seguir, tu explica ali como que tu conseguiu esses dados, da onde que tu tirou, né? Que procedimentos tu tirou. Eu uso esse livro aqui, ó, eu vou deixar, inclusive, depois para vocês a referência. Eu sei que livro é uma coisa meio complicada, né? Às vezes a gente não encontra, não consegue, é caro, é difícil, mas existem PDFs também, né, Jô, de artigos metodológicos, de formas metodológicas que definem direitinho o que vai em cada aspecto ali. Mas isso é na parte da metodologia. O que for método é no conceito na parte de metodologia. Assim. Entendi, obrigada. Eu acho que a gente... Eu tenho só uma pergunta, mas é uma coisa muito simples que eu acho que ela pode responder rapidinho. Da Luísa, daí a gente encerra. Começamos com ela, encerramos com ela. Aí. É só uma pergunta, porque uma coisa que eu estava discutindo com a professora Junara, ela falou que até eu poderia perguntar depois para ficar bem mais esclarecido, que aí esclarece para todo mundo. É sobre a questão das tabelas que a gente vai fazer. Quem vai fazer análise de conteúdo tem que fazer uma tabela das matérias que vão ser analisadas. Nessas matérias eu posso, por exemplo, tem que conter no formato de quantos autores. Por exemplo, eu vi gente que colocou do Nilson Lage, né? Mas também vi gente que usou o Marques de Mello, por exemplo. Eu queria saber como é que organiza tudo certinho. Daí vai depender dos conceitos que tu vai acionar no teu capítulo teórico, né? Por exemplo, se tu vai utilizar as definições, digamos, de reportagem do Lage, tu escolhe que tu vai utilizar as reportagens do Lage. Lá no teórico, tu pode dizer que a inspiração do Lage foi a partir do Beltrão, do Marques de Mello, do não sei o que, né? Construir ali no capítulo teórico como que o Lage chegou com essas categorias, com essas definições que ele tem. Mas aí tu escolhe o Lage e diz que vai utilizar o Lage e enquadra de acordo com o Lage, né? A não ser que tu queira, que a tua ideia seja fazer uma análise em que essas reportagens se encaixam de acordo com diferentes definições. Mas aí, se essa é o teu objetivo, né? Daí tu pode criar uma tabela para fulano é tal coisa, para Beltrano é tal coisa, para Cicrano é tal coisa, né? Mais ou menos isso, assim, de acordo, varia muito com o teu referencial teórico, assim, né? Do autor e critério. E aí ali tu vai criando essas definições. É mais ou menos isso, João. Obrigada. A Nanda Rodrigues disse que pediu para fazer uma pergunta. No finalzinho do segundo tempo, nós temos quem? Onde está a pergunta? Nanda Rodrigues. Eu vi que chegou a mensagem
Aqui, eu posso fazer uma pergunta. Ai, quem é que tá pedindo? A Fernanda. Fernanda, Ai, diga. Pode ainda, Alice? Claro, pode, vamos lá. A Fernanda, ela tá aqui, vamos lá. Aqui, ó. Tá. Minha TCC é sobre o sensacionalismo no rádio. No caso, estou fazendo análise de um programa e durante as minhas análises eu vi que não é bem assim. Como eu coloco isso no TCC? Coloca bem assim. Por que tu viu que não é bem assim? Porque olhando para as categorias que definem sensacionalismo, este programa ele não se encaixa como sensacionalista? E daí, da onde que tu tirou essa ideia de que este programa é sensacionalista? Ele se define como sensacionalista? Porque aí entra aquela questão que eu até falei nas dicas lá de cuidado, para a gente não entrar no que é estereótipo, né? Do que é um senso comum. A gente acha, é dito aquele programa que ele é um programa sensacionalista. Mas o programa não se define como sendo um programa sensacionalista, né? Ele não tem essa autodenominação. E aí fazendo a análise, acreditando que aquele programa é sensacionalista, acha que aquele programa não é sensacionalista, então aí tu vai ter que pensar numa forma de como fazer essa reflexão. De onde que saiu essa ideia de que este programa era sensacionalista? Circula entre as pessoas, se acha que ele é sensacionalista, o que define sensacionalista? E aí o que tu encontrou, né? Talvez tu tenha que acionar outros conceitos teóricos, mas aí então mais ou menos tu vai ter que pensar de onde que saiu essa ideia que ele é sensacionalista. E se tu, com análise de definições do que é sensacionalismo, não encontrou que ele é sensacionalista, talvez tu tenha que repensar até mesmo a reconstrução, assim, do que tu partiu, né? Pensar de não dizer que ele é sensacionalista no início, mas sim querer analisar os elementos que caracterizam este programa de rádio, por exemplo. Não dizer no início que ele é sensacionalista, mas concluir que no final ele é ou não é sensacionalista. Ai, Alice, acho que sim, ela respondeu ali. Que bom. Entendi. Então, que bom. Acredito que aqui tem algumas manifestações, que foi bem esclarecedor, que gostaram bastante. E que bom, né? Essa é a ideia da gente compartilhar aqui essas leituras de pesquisas e experiências também. Espero ter trazido, por meio da tua fala, assim, um pouco de esclarecimento, né? Que é essa a ideia mesmo. E a pesquisa, a gente sabe que são muitas discussões, são muitas leituras, reflexões, né? E a gente vai descobrindo, quanto mais a gente vai lendo, quanto mais a gente vai observando com um olhar crítico, analítico, do material que a gente está buscando, né? Então, eu espero, meninos, que a gente nunca mais tinha se encontrado online, eu estou fazendo rodadas, principalmente, estou chamando 5, 6 aqui mais para a agência, e aí esse momento foi um retorno dos nossos encontros online novamente, né? Eu fiquei feliz que teve muita gente participando. Teve um momento que tinha 34 pessoas, isso é muito importante. Lembrando que, só para encerrar, lembrando que eu vou passar ainda a atividade, que amanhã eu passo para vocês, a atividade para vocês fazerem uma reflexão para contagem de nota, né, do bimestre. A gente está em semana de avaliação, mas no caso do TCC, como vocês já sabem, a prática é diferenciada. E esses são os informes. Agora, agradecer, Alice, a tua participação. Muito, muito, muito obrigada por ter topado participar com a gente aqui desse momento. Venha nos visitar, venha para Manaus. Depois a gente troca umas ideias. Meu telefone acabou a bateria, mas depois eu vou conversar contigo. De repente, aí a gente consegue te trazer no momento pós-pandemia. Muito em breve, eu espero. Né? Gente, eu queria agradecer muito. Comer x-caboquinho? Oi? Levar você para comer x-caboquinho. X-caboquinho? Adoro, gente. Adoro conhecer essas coisas. E é muito legal. Gente, eu queria agradecer muito o Jô, queria agradecer muito o convite, né? A confiança em mim para falar, para conversar com vocês, a confiança no projeto do Além do Lattes. Gente, muito obrigada por vocês
estarem, né, quem participou ao longo da reunião, do encontro, e um agradecimento especial a vocês que estão até o final aqui comigo acompanhando. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de participar, fazer essa conexão, assim, tão sul-norte, né, tão legal. Convido vocês a olharem o canal Lendlattes, eu vou colocar o link aqui para vocês. Eu acredito que vai ter alguns assuntos que interessem vocês, né, porque são como fazer o projeto de pesquisa, de repente alguém que está pensando... Agora, para apresentar o TCC, eu postei 2 vídeos nas últimas semanas, como organizar a apresentação do TCC e de como se portar, como agir. Compartilhou. Compartilhei com eles. Legal, exato, né? E daí como fazer um roteiro, como organizar, porque são coisas que eu sempre penso assim, né? Que eu queria que alguém, né, dissesse, eu queria ter onde pesquisar, e aí então é com isso que eu penso. E eu fico muito feliz, gente, muito feliz mesmo de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês, e espero que a gente possa continuar falando mais vezes. Muito obrigada, Jo, muito obrigada. E aí, como de costume, né, eu quero eleger alguém aqui para finalizar, alguns dos nossos alunos, para fazer esse encerramento. Eu sempre abro para a gente ouvir um pouquinho também dessa percepção, dessa troca, durante as nossas conversas com os nossos convidados. Aí eu queria a manifestação aí. Eu estou aqui tentando trocar a fralda da bebê. Ai, Eliane! Se desdobrando. Foi muito construtivo, Alice. Eu acredito que somou para todos os alunos. Eu clareou a minha mente muitas dúvidas que eu tinha, né? Eu anotei muitos pontos aqui referentes ao que eu estava necessitando. Eu não fiz nenhuma pergunta, porque a minha dúvida foi respondida através das perguntas dos colegas, né? Então, muito obrigada, né, por ter contribuído nesse momento tão desesperador, né? Que é desesperador, sim. Noite sem dormir, e muitos têm estágio, outros, enfim, têm filhos, como eu, né? Problemas de saúde, enfim, cada um em suas circunstâncias, mas que nós estamos aí nos esforçando para tentar vencer essa etapa, né? Que eu acredito que é só uma de muito mais que vem por aí, né? E muito obrigada por ter contribuído com o seu conhecimento para que nós possamos sair, né, dessa caixinha, né, de desespero, né, para poder respirar um pouco melhor e passar realmente a construir, né, porque não adianta a gente compreender alguma coisa aqui se a gente não começar a construir o que de fato nós devemos fazer. Então é isso, muito obrigada em nome da turma e uma boa noite e tudo de maravilhoso para vocês. Gente, muito obrigada, João, mais uma vez. Vou interromper a gravação aqui.